Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 10 de março de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Pessoal, falta um pouquinho mais de 150 inscrições para chegarmos a 3.000. E no sábado, às 9 da manhã, vai dar para dormir até mais tarde, nós teremos a nossa segunda live falando de Fernando Collor de Mello. Tá bom? Então, se inscreva aí, curta, tira o escorpião do dedo, curte aí. Muito bem, vamos ao que interessa. Pessoal, desde que eu sou criança, eu ouço falar que o mundo vai acabar. O aquecimento global. Oh, as calotas estão derretendo. Pessoal, era para o mundo ter acabado umas 780.312 fatorial vezes. E não acabou. Pessoal, é historicamente o seguinte, há momentos de maior aquecimento e maior resfriamento do mundo. Tem nada a ver essa loucura ambientalista, mas isso tem método. Tem gato nessa tuba. Você é uma pessoa inteligente, você sabe disso. E assim, é um show de hipocrisia, mas um show de hipocrisia. Por exemplo, nosso segundo Notícias do Hospício, lá no comecinho, né, do canal, eu falei sobre a Flop 30. Se você não assistiu, assista. Tá um pouquinho, tem 23 minutos, mas tá bem divertido. Primeiro, os caras, né, então a conferência do clima 30ª. Porra, se fosse bom, não precisaria chegar a 30ª. Aí os salvadores do planeta chegam tudo de jatinho. Na Flop 30, lá em Belém, né, que não teve nenhuma melhoria na vida do pessoal que vive lá, mas enfim, foram 600 jatinhos. Pessoal, cada jatinho gasta 2.000 toneladas de gás carbônico por hora. Um voo de 2 horas de um jatinho equivale ao que uma pessoa, eu, você, por ano emite de CO2. Né? E eles foram lá de jatinhos, né, para salvar o mundo. Os 2 transatlânticos que foram para lá, entre 120 e 180 mil litros de diesel, de óleo, né, por dia. Vocês se lembram do iate que ficou o Lula e a Janja? 135 litros de diesel por hora. Pessoal, eu não tenho nada contra quem tem jatinho, que anda... Não tenho nada contra. Não é? Para mim tá tranquilo. Só que eu não sou hipócrita, não é? De falar assim, vou salvar o planeta e ficar emitindo gás carbônico. Percebe? Oh, você come mosquito, anda de bike, que a gente vai... Percebe? Tem método. É uma hipocrisia danada. Por que eles não falam da China? Por que eles não falam da China, que é a maior poluidora do mundo? Vejam, para vocês terem uma ideia, a China emite por ano entre 12 e 13 bilhões de toneladas, 12 e 13 bilhões de toneladas de gás carbônico. Os Estados Unidos vêm em segundo com 6 bi. Por que eles não falam? Claro, a ONU, a União Europeia, fala tudo mandarim. Os burocratas estão todos comprados. Perceberam? Só que assim, né, pessoal, isso tem um preço, isso vai ter um resultado. Com o passar do tempo, teremos um resultado desse tipo de extremismo ambientalista, essa loucura ambientalista. Isso traz resultados. O que eu quero dizer com isso? Hoje de manhã eu estava assistindo o Ivan Kleber. Ivan, eu dou créditos a você, viu? Eu sou seu fã. Eu acho você o maior correspondente que a gente tem, né? Aí na Europa, o Paulo agora, lá em Washington. Vocês são maravilhosos. Eu acompanho vocês. Aliás, eu acompanho vocês, o Epoch Times, o Coronel Gerson Gomes, em questões de geopolítica para trazer para o pessoal aí que trabalha o dia inteiro e às vezes não tem tempo de se inteirar, tá? Eu tenho admiração, respeito e eu divulgo o seu trabalho com o maior prazer do mundo. Muito embora você nem precise disso, mas gratidão a você. Ele falou o seguinte: a Volkswagen pretende demitir 50 mil funcionários até 2030. A previsão inicial era de 35 mil. Houve o ano passado uma queda de 44% no lucro da Volkswagen. O que significa? Que a Volkswagen está em crise. Agora, pessoal, vejam o tamanho da Volkswagen. Todo mundo sabe, né, que no Brasil os carros da Volkswagen... O Fusca, ei, velharada, o Fusca, lembra? Meu primeiro carro foi um Fusca. Eu vou contar essa história na nossa live sobre o Collor de Mello, né, no próximo sábado. Mas vejam, a Volks é das empresas alemãs, tá? Tô falando da Alemanha. A primeira em termos de faturamento, seguida da Mercedes, né, da Allianz, né, claro. A Allianz, depois que patrocinou, né, a Arena do Palmeiras, subiu de patamar, óbvio. Mas enfim, não é?
a BMW e, finalmente, a Deutsche Telekom. Então, são 3 montadoras de automóvel. Guarde isso, tá? Em valor de mercado, em termos de valor de mercado, está em 10º lugar. Em termos de lucro, no ano passado, ficou em 3º lugar com 14 bilhões de dólares. Mas não é só isso. Pessoal, qual é a preocupação que eu tenho quando a gente fala da crise de uma empresa desse tamanho? Porque não é só a fábrica em si. Não, olha, porque uma montadora de automóvel, ela engendra uma série de outras atividades econômicas de outros setores da economia. Por exemplo, para você construir o carro, os fornecedores. Você movimenta a indústria metalúrgica, a indústria de autopeças e de componentes, a indústria química e petroquímica, a indústria de borracha e de pneus, de eletroeletrônicos e semicondutores, de máquinas e de equipamentos. Aí tem aqueles que eu falo do pós-produção, depois que o carro está pronto. Combustível e energia, né, para o carro andar, transportes e logística, né, comércio da região, porque quando você tem uma cidade, se instala uma fábrica, o comércio da cidade, até do país, não é, cresce em função dessa grande indústria, não é? Além disso, pessoal, serviços de manutenção e reparo, as oficinas mecânicas, não é? Então gera mais empregos, seguro as seguradoras, financiamento, né, para quem quer comprar um automóvel, indústria têxtil, indústria de vidro, né, mineração, né, e a própria engenharia, construção civil, porque você tem que construir as fábricas. Então percebam que é um negócio muito grande isso que está acontecendo. A crise da Volkswagen é um sintoma, talvez, de uma crise maior. Agora vamos entender. Então, primeiro, né, os sintomas da crise são isso. O que a Volkswagen pretende fazer com essa queda no lucro? Então, cortar cargo de chefia, programa de demissão voluntária e fechar a fábrica na Alemanha. Pessoal, pela primeira vez eles estão falando em fechar a fábrica na Alemanha. Por quê? Já chego lá. Quais os motivos? Então, primeiro, a Volkswagen está perdendo o mercado. A Volkswagen entrou nessa coisa de carro elétrico e por uma série de regulações que eu vou falar, acabou, né, se exasperando, gastando demais, e tem os carros chineses da BYD. Olha, eu sei que tem muito mecânico, engenheiro, pessoal que entende de carro. Eu não confio em carro da BYD, né? Não confio nos carros elétricos dele. Não sei, não confio. Uma queda nas vendas, porque a economia europeia está em retração, que é um outro sintoma perigoso para os amigos europeus. Alguns erros estratégicos por causa, não é, de energia limpa. E aí entra a questão da loucura ambientalista, dessa piração ambientalista. Pessoal, a questão desse negócio de energia verde, energia limpa, não é salve a Amazônia, Amazônia em fogo agora, não abre a boca, é tudo grana. Mas enfim, pessoal, esse negócio da energia limpa, imagine, essa porcaria aí. Por quê? Ela tem custo alto, não é? E além disso, ela acaba gerando desindustrialização, que é o que está acontecendo na Europa. Pessoal, eu falei, não é, num outro programa, por exemplo, a Louis Vuitton, né, que é uma marca europeia, é produzida na China. Desindustrializou e você fica dependendo desses caras. Mas vamos lá. A União Europeia, aliás, eu falei da União Europeia, eu vim falando, eu vou colocar na descrição, Notícias 29, a treta deles com o Elon Musk. A União Europeia é um bando de burocrata, aliás, não é? Não só os deputados, a burocracia que existe por trás. Que assim, entra governo, sai governo, eles continuam por trás mandando. E a União Europeia é muito diferente dos europeus. Os europeus, as pessoas comuns como eu e você despertaram, assim como a gente despertou aqui, tá? Então é muito diferente a União Europeia. Ela começou um monte de meta, não é, sem parar, eliminação, né, diminuição, né, da emissão de CO2 e começou a tacar multa. Aí a Volkswagen fez o quê? Começou a produzir veículo elétrico, mesmo sem vender e mesmo sem ainda ter a tecnologia, o domínio da tecnologia. Fora que recebeu multa, cara. Então eles tiveram muitos custos extras. E é claro que isso vai para o preço final e tira a competitividade. Outra coisa, a Alemanha tem uma das energias elétricas mais caras do mundo, mais caras do planeta. Pelo seguinte, eles saíram da energia nuclear, né, e da queima de carvão para tentar energia limpa. Parabéns, vou bater palma aqui longe. Parabéns, Angela Merkel! Ei!
né? Vamos acabar com a energia nuclear. Inclusive, muitos de vocês conhecem melhor do que eu, pode colocar aí nos comentários. Mas enfim, teve o acidente em Fukushima, porque às vezes tem acidente, mas é a mais segura que tem energia nuclear, tá? E aí ela começou a acelerar a desativação de usinas nucleares. Pô, aí dá um golpe no fornecimento de energia por uma economia do tamanho da Alemanha. Além disso, o governo alemão estabeleceu subsídio para quem produzisse energia limpa. Subsídio da grana para quem está lá gerando energia, vai aonde? A conta. Aumenta a conta de energia. Né? Bom, fora que a Alemanha, né, ao rejeitar a energia nuclear, deixou a Alemanha, de certa maneira, vulnerável à crise de energia. Inclusive o Leandro Narlock, desculpa, Leandro, não é? Desculpa o seu nome completo, né? Ele afirma o seguinte: a energia nuclear é eficiente, é uma fonte de energia limpa e, portanto, combate o aquecimento global. Negacionista é quem não aceita isso. Percebem? Porque por trás disso tudo também tem uma propaganda. O mundo vai acabar. Se você defender energia nuclear, você é um cara do mal. Perceberam como é um conluio que existe aí, não é? Bom, além disso, né, segundo o Leandro, a energia nuclear não fica assim, né, sujeita, né, a fatores climáticos, como sol, como vento e tal, né? Então, o que acontece? A Volkswagen acabou tendo uma série de problemas de competitividade por causa da energia cara, por causa, né, de ter que fazer carro elétrico e começou a ter problemas. E finalmente um outro problema que nós temos aqui no Brasil. Além da energia cara, a regulamentação trabalhista rígida e salários elevados, que é algo que precisa ser discutido. Laudelino, né, falou esses dias, tem um corte maravilhoso, eu vou ver se eu acho para colocar para vocês, falando, o trabalho é por hora. Pessoal, o mundo mudou, tá bom? Então assim, para mim, a crise da Volkswagen me preocupa muito, não é? Me preocupa muito porque, de certa maneira, é o reflexo de uma crise maior ali na Europa. Essa paranoia maldosa, não é um punk antigo, meu irmão vai lembrar, né? Chantagem ocasional tramada, todo mundo vai acabar, não vai ser o quê, não é? Tá complicando a vida deles. A burocracia, que eu já falei para vocês, não é? E o abandono dos valores tradicionais e a desindustrialização da Europa. Então, a Europa está num momento crítico, num momento, né, de tomar decisões. Os europeus me parece mais ou menos claro que querem isso. O movimento nacional populista, não é? A Meloni, o Nigel Farage, o Chega lá em Portugal, né? O Viktor Orbán, tantos outros. Então, eles estão despertando. É a luta deles contra a burocracia, que é uma coisa parecida com a qual nós temos aqui no Brasil. Então, a Europa está tendo oportunidade, os próprios Estados Unidos, se vocês lembrarem o discurso maravilhoso que o Marco Rubio fez lá em Davos, falando da história da Europa. A Europa é a nossa mãe, a mãe do Brasil, então a sua tradição cristã. Então tem um monte de problemas. Essa questão energética, a questão da desindustrialização, a questão da imigração ilegal, principalmente de grupos islâmicos. Então eles têm muita coisa a resolver. E eu oro a Deus que dê tudo certo para a Europa. Porque a Europa é a mãe da América, dos Estados Unidos, da América Central, do Brasil, da América Espanhola. Os seus valores conservadores e cristãos são os mesmos que os nossos. Os europeus, não é? É o berço de tanta coisa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de falar. Então, vamos orar pela Europa, vamos orar pelo mundo e também vamos orar pelo Brasil, não é? Triste história essa da Volks, mas que nos sirva de alerta. Curta, comente, compartilhe, fiquem todos com Deus e até... Opa, aquela apagadinha normal, né, dos nossos vídeos de vez em quando. Opa, tem problema com o cursor. Fiquem com Deus.